26 de fevereiro de 2022. A Rússia havia acabado de lançar a invasão em grande escala da Ucrânia. Uma hora antes do primeiro tiro, um ataque cibernético destruiu a Viasat, a principal empresa de satélite que dava comunicação às forças armadas ucranianas. A conectividade do país inteiro simplesmente desapareceu. No escuro, sem comunicação, um país sendo invadido. Na manhã seguinte, o ministro da Transformação Digital da Ucrânia mandou um tweet para Elon Musk. Uma frase curta, quase desesperada: "Precisamos de Starlink." Musk respondeu no mesmo dia. 48 horas depois, a SpaceX tinha ligado o serviço em toda a Ucrânia, e a primeira remessa de antenas já estava a caminho. A SpaceX tinha negociado essa ativação 1 mês e meio antes da invasão. Estava tudo pronto, esperando autorização. Quando a guerra começou, a diplomacia não teve mais espaço. O que a Starlink fez pela Ucrânia em 2022 não foi só uma conexão de internet, foi a reconstrução instantânea de um estado que estava sendo destruído. Em abril daquele ano, o governo já usava Starlink como infraestrutura oficial. A transmissão do presidente ao vivo, a comunicação entre operadoras, os trens da ferrovia ucraniana, tudo dependia daquelas antenas. Centenas de escolas e hospitais foram conectados. 50 mil pessoas usavam o sistema por dia já em maio. Em cidades sitiadas, onde não havia mais sinal de telefone, civis conseguiam pelo menos falar com suas famílias. Soldados faziam videochamadas com as esposas enquanto estavam sob fogo direto. Isso não existia na guerra convencional. A comunicação virou uma arma, e alguém tinha acabado de dar essa arma, de graça, para um lado do conflito. Em 2023, a Starlink já não era mais um plano de emergência. Era o sistema nervoso central das forças armadas ucranianas. Cada unidade militar tinha pelo menos uma antena, muitas camufladas. O sistema permitia operar milhares de drones ao mesmo tempo, e isso mudou completamente a natureza da guerra. Hoje os drones representam cerca de 60% de todo o dano na linha de frente, contra 40% da artilharia tradicional. 60%. A artilharia que dominou os campos de batalha por séculos foi superada por máquinas voadoras guiadas por satélite. As antenas da Starlink usam feixes estreitos, difíceis de bloquear. Quando detectam interferência, saltam sozinhas para outro satélite. Os dados são criptografados de ponta a ponta. Não havia nada no arsenal russo capaz de derrubar isso com um único golpe. A Rand Corporation revelou que os analistas militares chineses estudaram esse modelo de forma obsessiva. A China lançou o projeto SatNet, prioridade nacional, para construir a própria versão da Starlink. A razão é simples: a estratégia militar chinesa depende de cortar exatamente esse tipo de conexão do inimigo, e a Starlink destruiu essa capacidade. Aqui a história fica perturbadora de verdade. Em 2022, durante uma operação para retomar a Crimeia ocupada, a Ucrânia pediu à SpaceX que estendesse a cobertura da Starlink até a península. Musk se recusou. A justificativa pública foram as sanções americanas contra a Rússia, mas a decisão impediu a Ucrânia de atacar em áreas que seriam decisivas. O New York Times revelou depois: Musk tinha medo de que a Ucrânia usasse a Starlink não só para se defender, mas para contra-atacar e recuperar território. Ele teria dito, em particular, que a Ucrânia estava indo longe demais ao ameaçar derrotar o Kremlin. Pense no que isso significa: um cidadão privado, dono de uma empresa privada, com poder de veto sobre as operações militares de um país soberano. Não houve tratado, não houve voto no parlamento, não houve decisão democrática nenhuma. Um homem teve uma conversa privada, e a estratégia militar de um país invadido mudou. Na época, a reação internacional foi quase silenciosa. Todos estavam focados em outros problemas, mas o precedente já tinha sido criado. Fevereiro de 2026. A SpaceX aplicou novas restrições nas antenas Starlink para bloquear o acesso não autorizado da Rússia. O efeito foi imediato e devastador. Os canais militares russos se encheram de mensagens de pânico. Um soldado russo se filmou chutando a própria antena Starlink no chão, de raiva. Outro postou um vídeo usando o receptor como mesa de jantar, sem ter mais o que fazer com ele. Um blogueiro russo escreveu: "Em uma única noite voltamos completamente para a Idade da Pedra. Setores inteiros do exército russo pararam de funcionar." Um especialista ucraniano em guerra eletrônica disse que os ataques russos travaram em várias frentes. O inimigo está em catástrofe.
afirmou. Um comandante de morteiros confirmou. Ficou tudo muito mais calmo. Eles foram desacelerados por pelo menos um mês. O que essas reportagens não dizem com todas as letras é o seguinte: alguém dentro da SpaceX apertou um botão e a força militar de uma potência nuclear perdeu capacidade de combate. Quem tomou essa decisão? Com base em quê? Não sabemos. A SpaceX não comentou. A revista Foreign Policy resumiu o fenômeno na palavra exata: a Starlink privatizou a geopolítica, e os números sustentam isso. Em meados de 2025, a SpaceX tinha mais de 9.000 satélites Starlink em órbita. Em janeiro de 2026, os reguladores americanos liberaram mais 7.500, levando o total projetado para quase 17.000. A empresa tem autorização para chegar a 42.000 satélites. A empresa opera em 160 mercados e tem mais de 10 milhões de clientes ativos. O concorrente da Amazon tem pouco mais de 200 satélites. O terceiro maior tem cerca de 650. A Starlink é um quase monopólio, sem rival à vista. Na Líbia, no Sudão, em Gaza, no Irã, em dezenas de zonas de conflito, antenas Starlink contrabandeadas são a única conexão com o mundo de fora. Quando o Irã cortou a internet para 4% do normal, durante os protestos de 2026, milhares de antenas deixaram as imagens da repressão chegarem ao mundo. A administração Trump mandou em segredo 6.000 kits para o país, tratando as antenas como instrumento de política externa. A Starlink tinha virado diplomacia. E agora a parte que ninguém quer encarar, mas que está ficando impossível de ignorar. Em 2026, pesquisadores criaram um sistema de alerta chamado Relógio da Colisão. A pergunta que ele responde é direta: se os satélites de repente não conseguissem mais desviar uns dos outros, por uma tempestade solar ou uma falha de software, quanto tempo até a primeira colisão em órbita? A resposta hoje é 5 dias e meio. 5 dias e meio. Em 2018, esse mesmo cálculo dava 164 dias. A conta despencou em apenas 7 anos. O problema é a densidade. A Starlink ocupa de forma massiva a órbita a 550 quilômetros, o nível mais lotado de todos. A cada 2 minutos, em média, um satélite Starlink executa uma manobra para evitar colisão. São mais de 250.000 manobras por ano. A constelação inteira está descendo para órbitas cada vez mais baixas, fugindo do próprio trânsito que criou. O mais assustador é que o pior cenário, a chamada Síndrome de Kessler, já pode ter começado em partes da órbita. Funciona assim: quando há objetos demais lá em cima, uma colisão gera fragmentos que causam novas colisões, que geram mais fragmentos, num ciclo que se alimenta sozinho. Quando passa de certo ponto, o processo leva décadas para se estabilizar, porque a essa altura, o ar é tão rarefeito que os destroços levam séculos para cair. Em 2007, a China destruiu um satélite com um míssil e criou 3.000 pedaços grandes rastreáveis e dezenas de milhares de fragmentos menores. A colisão de 2009 entre 2 satélites somou ainda mais. E agora estamos adicionando milhares de satélites novos a cada lançamento, na mesma órbita. A próxima grande tempestade solar, que pode descontrolar a atmosfera e mudar a órbita de milhares de satélites ao mesmo tempo, pode acontecer a qualquer momento. Não é ficção científica, é física básica. O espaço que mantém a comunicação, as finanças e os militares do mundo inteiro funcionando está mais congestionado do que em qualquer momento da história, e nós não temos um plano para isso.